Passamos então ao próximo projeto da pauta. Com a palavra o vereador Osias Moraes. Projeto de Lei Ordinária 05-178 de 2022, iniciativa Prefeito, dispõe sobre a criação do Conselho de Integração e de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 10.863, de 14/10/2022. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.069, de 16/8/2023. Emendas modificativas 034/72 de 2022, 034/093 de 2023. Aditiva 032/60 de 2023, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto e emendas podem ser analisados nesta sessão. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Passamos então ao processo de discussão do projeto e emendas. Para discutir, vereador Tico Kuzma, com a palavra, 15 minutos, líder do governo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, gostaria inicialmente de citar a presença do coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro, obrigado pela presença. Estamos discutindo o projeto iniciativa do senhor prefeito, que chegou a esta casa em 14 de outubro do ano passado. É o projeto que dispõe sobre a criação do Conselho de Integração, de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Curitiba. Importante sabermos o que é a proteção e defesa civil. É um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservando a moral da população e restabelecendo a normalidade social. Desastres são situações anormais, causadas por eventos adversos e trazendo danos a um ecossistema vulnerável e também consequentes prejuízos econômicos e sociais. Normalidade é o período antes do desastre, no qual devem ser desenvolvidas atividades de prevenção, mitigação e preparação. A anormalidade é o período durante e depois do desastre, no qual devem ser realizadas atividades de resposta e recuperação. A Defesa Civil faz um planejamento e tem equipes preparadas e equipadas para atender diversas situações na proteção da comunidade e também do meio ambiente. Entre elas, inundações, alagamentos, queda de árvores provocadas por rajadas de ventos, acidentes com produtos químicos inflamáveis, explosões em áreas residenciais, vazamento de gás em vias públicas, destelhamentos de residências, desastre natural ou causado pelo homem com danos consideráveis às pessoas, incidentes ou desastres relacionados à contaminação por agente químico ou biológico. Também tempestades com raios, rajadas, incêndios, derramamento de produto químico, infestação, ataque de insetos, pragas, quedas de objetos que ameaçam a integridade física de pessoas, ondas de calor, grandes incêndios em plantas residenciais ou industriais, incidentes e desastres relacionados à contaminação por material radioativo. Enfim, é uma inúmera, ou são diversos as possibilidades de atuação da Defesa Civil de um município. E com o conhecimento constante de risco de desastres, com o consequente aumento à exposição negativa de pessoas e ativos, combinado com as lições aprendidas com desastres do passado, tudo isso indica a necessidade de reforçar a integração entre os poderes públicos,
com vistas a uma maior redução de risco de desastres e efetiva recuperação dos danos causados em todos os níveis. É preciso pensar em conjunto sobre as formas de gestão de risco que devem ser realizadas no período de normalidade e também no gerenciamento de incidentes e desastres que é realizado na ocorrência de incidentes ou desastres após o evento. Com a criação desse Conselho de Integração de Proteção e Defesa Civil da região metropolitana de Curitiba, será possível buscar um alinhamento da qualificação dos agentes de proteção e defesa civil e também na disseminação dos conhecimentos de maneira padronizada à população. Essa integração entre os municípios, com a formação do Conselho, é a melhor resposta na busca de soluções de problemas comuns que foquem a diminuição da vulnerabilidade socioambiental e também no aumento da resiliência local. Cabe enfatizar que Curitiba é a pioneira e signatária do Compromisso Internacional para a Construção de Cidades Resilientes do Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres e também a vanguarda estadual nas práticas de políticas de proteção e defesa civil municipal. Esse programa de cidades resilientes, patrocinado pela ONU, pretende aumentar esforços e também a capacidade de enfrentamento de calamidades e adversidades naturais provocadas por fenômenos climáticos. Vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham nessa sessão, a legislação federal e a municipal vem sendo modificada, visando possibilitar uma maior e especial atenção por parte do poder público com vistas à gestão dos riscos e também ao gerenciamento de desastres da municipalidade, incentivando a articulação com os municípios circunvizinhos e com a participação de pessoas físicas ou jurídicas para a implantação de políticas e ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação de desastres. Assim, o projeto está respaldado na legislação federal e também na Lei Municipal 14.771 de 2015, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba, e na Lei 11.645, também essa de 2005, que criou a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Passo uma parte, vereador Rodrigo Braga Reis. Rodrigo Braga Reis, deseja partear o ilustre tribuno? Sim, senhor presidente, Tico Kuzma, primeiro dar os parabéns à Defesa Civil. Nós tivemos uma época de chuvas muito violenta aqui na cidade de Curitiba. Nós estamos vendo enchentes por todo o estado do Paraná, mas o que mais me surpreendeu foi, e quero fazer um elogio à Prefeitura de Curitiba, as obras de drenagem. A gente via nas chuvas anteriores inundações em vários bairros de Curitiba, porque a quantidade de chuva que caiu dentro do nosso município foi muito acima do esperado, muita chuva em pouco espaço de tempo, e fiquei surpreso com os poucos casos de enchentes que tiveram dentro da cidade de Curitiba. As obras de drenagem estão sendo muito bem feitas. Elogio o secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues, que tem feito um trabalho sensacional, prefeito, que investiram bastante nas obras de drenagem. Nenhum morador de Curitiba merece ter a sua casa inundada. O centro da cidade ainda tem pontos de inundação, porque nós sabemos que o centro da cidade tem rios que cortam o centro da cidade por baixo e que realmente a vazão muitas vezes não é suficiente. O único pedido que eu faço em relação à Defesa Civil é que há alguns municípios da região metropolitana que estão pedindo uma melhor integração das defesas civis. Isso envolve também o governo do estado, mas a Defesa Civil de Curitiba é nota 10, parabéns para toda a equipe que tem feito um trabalho brilhante nesses dias difíceis que todos nós temos acompanhado. E aproveito para pedir também uma oração para que os municípios do estado do Paraná que continuam sob enchente, União da Vitória, entre outros municípios que nós temos acompanhado, Porto Amazonas, que tenho grandes amigos em Porto Amazonas,
que a vida dessas pessoas seja devolvida da melhor forma e o mais breve possível. Muito obrigado, Rodrigo Reis, vereador de Curitiba. Obrigado, vereador Rodrigo Reis. Em Curitiba nós temos a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, e ela forma uma rede, um sistema com todas as secretarias da prefeitura. E justamente o principal trabalho é trabalhar na prevenção, como Vossa Excelência coloca aqui, o trabalho que é feito para evitar essas enchentes, esses alagamentos, com o trabalho feito nos rios de Curitiba. E graças a esse trabalho e todo o trabalho da Defesa Civil, tivemos poucos acontecimentos, mesmo considerando o grande histórico do volume de chuvas no mês de outubro. Vereador Serginho do Posto. Obrigado, vereador líder Tico Kuzma. Também faço uma saudação ao Nelson presente. Acredito que a criação do Conselho, ele cria uma diretriz e faz com que essas ações integradas dos municípios limítrofes a Curitiba, que faz a grande região metropolitana, possam ter políticas efetivas. A criação de conselho que estabelecida pela lei federal, ela é uma norma que faz com que os municípios, a partir da criação do conselho, possam desenvolver essas atividades como política pública e efetiva. Nós sabemos o trabalho da Defesa Civil de Curitiba. Outro dia receberam uma comitiva do Japão aqui, Nelson. Parabenizo Vossa Senhoria por estar frente à nossa defesa municipal, que tem feito um esforço, um trabalho muito forte em relação a desastres que ocorrem na nossa cidade. Agora, o fato de criar um conselho estabelece diretrizes. Isso pode facilitar uma política integrada com os municípios, que é o principal norte dessa lei. Acho que o município de Curitiba tem como nortear essas políticas que, ora, os municípios de pequenos portes não têm uma condição, uma abrangência como tem a nossa Secretaria de Defesa Civil. Nós sabemos que há um conjunto, um trabalho em conjunto. Vocês têm um trabalho que ele é muito tripartite, pegando o governo federal e estadual para que aconteça, de fato, essas ações. Acho muito positivo e importante agora o município de Curitiba estabelecer isso através da lei. Era isso, agradeço a parte, vereador. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Vossa Excelência fala da legislação federal. Importante aqui lembrarmos que nós temos o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é composto por órgãos da União, Distrito Federal, estados e municípios, e também esse sistema possui um órgão superior chamado Conselho Nacional da Proteção e Defesa Civil, o CONPEDEC, que é composto pela estrutura superior dos Ministérios do Governo Federal e se ocupa com a elaboração da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Aí nós temos nos estados os Conselhos Regionais de Defesa Civil, que discutem a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil na sua região, no seu estado. E também nós temos aqui que os estados do Sul, eles formam o Conselho Regional de Defesa Civil, regional, que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e mais o Mato Grosso, eles formam esse Conselho Regional da Defesa Civil. Em Curitiba nós temos a coordenadoria, como nós falamos aqui, que é representada pelo Nelson, está aqui representando o coordenador de Defesa Civil, e aqui no estado nós temos o Sistema Estadual da Proteção e Defesa Civil, que é representado pela Coordenadoria Estadual de Proteção Civil, junto à Casa Militar do Governo do Estado do Paraná. Então ela possui, sob a sua responsabilidade, 399 municípios. Todos eles, sem exceção, possuem as coordenadorias municipais estabelecidas legalmente. Então agora teremos essa possibilidade de ter esse conselho, digamos assim, regional de Curitiba e região metropolitana também. Vereadores, eu vou passar rapidamente uma apresentação que o Nelson me enviou na sexta-feira para trazer algumas informações sobre o trabalho da Defesa Civil, sobre as questões também nacionais que estão acontecendo. Eu peço a apresentação, por favor. Essa é uma apresentação que o inspetor Nelson apresentou em um evento na sexta-feira, organizado por Curitiba e Araucária. Aqui é um exemplo, vereadores, somente Curitiba e Araucária participando
dessa apresentação, com a criação do Conselho, essas informações poderão ser compartilhadas aos outros municípios. Então, aqui fala sobre os desastres naturais do Brasil, em 2023, que chuva forte causou estragos em cidades do Rio Grande do Sul. Próximo. Também ventos fortes atingiram Ponta Grossa em outubro desse ano. Inundação em Blumenau em outubro desse ano. Em União da Vitória, aqui no Paraná, todos acompanharam também em outubro desse ano. Então, ele traz nessa apresentação as principais causas dos desastres: urbanização desordenada, degradação do meio ambiente, superexploração dos recursos naturais, emissão de gases do efeito estufa, mudanças climáticas, falta de monitoramento hidrometeorológico e informação à população. Próximo. Então, o que fazer? Como deve atuar ou como devem atuar os municípios e as pessoas? Ela atua de duas formas: gestão de desastres. Primeiro, a gestão de risco, que é realizada no período de normalidade, que são 80% das ações, como foi falado aqui, trabalhar no desassoreamento dos rios, trabalhar nas reuniões com a comunidade, trabalhar prevendo as situações e trabalhar principalmente em cima daquilo que já aconteceu em outras ocasiões, para que se possa mitigar quando ocorrerem novamente. E a segunda questão, que representa 20% da ação, é o gerenciamento de incidentes e desastres, que é realizado na ocorrência de incidentes ou desastres após o evento. Então, é durante aquele alagamento e, na sequência, após o alagamento, o que deve ser feito? Devemos levar as famílias para um local seguro, devemos repassar cestas básicas à população e outras questões nesse sentido. Próximo. Gestão do risco, que 80% das ações devem ser tomadas pelos municípios. Prevenção, a difusão da compreensão do risco de desastre à população e municipalidade. Preparação, fortalecimento da governança e ampliação dos investimentos na redução de risco de desastres. Mitigação, ações e processos para adaptação aos impactos de eventos adversos em decorrência da mudança do clima. Então, tudo isso aqui é um antes do desastre, antes dos acontecimentos que os municípios devem trabalhar. Próximo. Gerenciamento de desastre. Então, é uma resposta, um socorro, um resgate, um salvamento, o abrigamento dos atingidos e afetados por incidentes e desastres, e também a recuperação, que é a ajuda humanitária, a reabilitação dos cenários atingidos, estabelecimento de serviços essenciais, realocação de pessoas e restabelecimento da normalidade. Aqui, por exemplo, hoje, a Prefeitura, através da Rede de Proteção Animal, está lá no Cachimbo entregando 800 quilos de rações àquelas famílias que foram atingidas por aquele alagamento, rações destinadas aos seus cães. Então, elas sofreram também nesse sentido, perderam ração, perderam aquela comida que tinham em casa também para os seus animais. A Prefeitura, através da Rede de Proteção Animal, está hoje entregando essas rações às famílias. A parte, vereador Sidney Tualdo. Na sequência. Aqui demonstra a gestão integrada do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, que fazem parte, todas as secretarias estão envolvidas, e também aqui nós temos 42 núcleos comunitários da Defesa Civil, que são formados pela comunidade. A comunidade treinada faz parte desse núcleo comunitário. E também temos 4 planos de auxílio mútuo na Defesa Civil ou no Sistema Municipal de Defesa Civil, que esses planos são, por exemplo, a Defesa Civil vai no SIC, e treina as empresas do SIC que fazem parte desse plano de auxílio mútuo. Ou seja, se tivermos um desastre, tem várias empresas que são treinadas para atuar nessa situação também. Ou pega as escolas de uma determinada região e treina aquelas escolas. Ou pega, por exemplo, igrejas e treina igrejas. Imprensa, comunicação com a imprensa, como que funciona, se organiza. Então, esses são os planos de auxílio mútuo também que fazem parte desse Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Próximo. Os dados da PCD meteorológica são compartilhados. Aqui é importante, vereadores, é uma atenção, que até 2022, a Defesa Civil de Curitiba trabalhava apenas com dados do CIMIPAR e do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres. Porém, as estações desses órgãos estão presentes em apenas alguns locais da cidade. Então, desde abril desse ano, estão funcionando 10 estações meteorológicas e uma estação hidrológica no córrego do Bigorrilho, que formam o Sistema de Alerta e Alarme de Prevenção e Desastres, o CISA-PREV. Essa nova tecnologia aumenta a capacidade de monitoramento e prevenção de desastres
aqui na capital. E também já o Nelson nos informou que teremos um pluviômetro que vai ser instalado no Caximba, naquela área de alagamento, para medir a quantidade das chuvas ali. E também uma estação hidrológica no Rio Atuba, ali na Vilinha, no Bairro Alto, e uma estação hidrológica no Rio Barigui, para medir a quantidade e o volume de águas nesses rios, lá no Rio Atuba e também no Rio Barigui. Esses equipamentos funcionam por energia solar, possuem sensores para medição de quantidade de precipitação pluviométrica, raios ultravioletas, direção e velocidade do vento, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, radiação solar. O investimento nessa primeira leva foi de 2 milhões para a efetivação do sistema. É importante destacar com recursos que a Câmara Municipal devolveu e também recursos do município foi possível implantar esse sistema municipal de alerta e alarme. Segundo o Nelson, que é o coordenador de Defesa Civil de Curitiba, a capital, hoje Curitiba tem condições para monitorar as condições hidrometeorológicas e que nenhuma cidade do Paraná tem essas condições aqui. Por isso, mais uma vez, a importância desse conselho, que essas ações positivas se compartilhem com as outras cidades e que todas, formando uma grande rede, possam se ajudar. Se tivermos em São José, tivemos em Colombo, tivemos essas estações medindo o volume de água dos rios, com certeza essas informações sendo trocadas facilitará na prevenção dos desastres. Próxima. Essa aqui é a capacitação. A Defesa Civil está constantemente capacitando servidores públicos e também a comunidade, capacitados 15.278 servidores públicos de 2017 a 2023, que fazem parte dessa rede, ou seja, quando precisam, são acionados e cada um está capacitado para atuar. Próximo. O plano de auxílio mútuo, que eu expliquei aqui, que é quando é feito com a iniciativa privada, né? E também temos esse Comitê Municipal de Prevenção, Preparação e Respostas Rápidas de Emergência também em Curitiba. Próximo. Aqui o CISAPREV, que é esse sistema que eu falei aqui das 10 estações meteorológicas e mais essa uma que mede o volume de água dos rios. Próximo. Aqui é onde estão as estações implantadas na cidade. Próximo. Aqui, vereadores, é importante os dados da precipitação pluviométrica ocorrida em Curitiba, de 4 a 17 de outubro. Então, os dados são da plataformas de coleta de dados meteorológicos e hidrológicos da Defesa Civil de Curitiba. O córrego Bigorrilho, que é essa estação que mede a quantidade de água no rio, representou 334 milímetros. O Bairro Novo, 326. Boa Vista, 285. Boqueirão, 383. SIC, 388. Cajuru, 327. Matriz, 333. Pinheirinho, 379. Portão, 355, Santa Felicidade, 305, Tatuquara, 288. O Nelson me contava que nunca na história tivemos em tão pouco tempo uma quantidade tão grande de chuva. E isso pudemos perceber e também tomar as ações que deveriam ser tomadas graças a essas estações que estão instaladas agora em Curitiba e também é fruto desse trabalho da Câmara Municipal de Curitiba. Próximo. Os compromissos internacionais que Curitiba faz parte, do JICA, do Plan Clima e de outros. Próximo. Essa apresentação do inspetor Nelson, eu peço uma salva de palmas ao inspetor Nelson. Vereador Sidney, por favor. Obrigado, vereador Tico. Bom dia a todos. Parabenizar, né, o projeto importante. E parabenizar aqui o inspetor Nelson, né? Até eu busquei aqui agora, né? Já quase pronta, né? A indicação também da nossa emenda de R$40 mil para a instalação dessa estação lá no Parque Barigui. Com certeza vai trazer segurança, vai trazer possibilidades que o centro, que a equipe da Defesa Civil tenha o acompanhamento. E nós temos visto aí muito problemas, aí praticamente 13 a 15 cidades no Paraná em estado de emergência. E nós, enquanto Curitiba, podemos dizer que hoje estamos vivendo um bom momento. Tivemos alguns problemas com essas chuvas incessantes, né? Chovendo-se aí praticamente 2 meses, praticamente direto. Essa semana também tem previsão de chuva novamente.
Mas parabenizar, porque realmente esse projeto do nosso prefeito, e pelo trabalho que a Defesa Civil com certeza vai possibilitar, né, que Curitiba e a região metropolitana trabalhem em conjunto para minimizar e que a cidade tenha, as cidades, tanto Curitiba como a região metropolitana, tenham suas precauções com relação a alagamentos, a uma série de coisas. Então, parabenizar o nosso prefeito e parabenizar a equipe da Defesa Civil, através do inspetor Nelson, que faz um trabalho fabuloso. Muito obrigado, vereador Tico. Obrigado, vereador Sidney Toaldo, pelas palavras e também pela apresentação de emenda. Isso é importante, bem somar com a nossa Defesa Civil, isso faz nos anteciparmos. Agora, é importante, vereadores, acho que é interessante uma questão sobre as informações de emergência que são repassadas aos munícipes. A prefeitura, aquela informação que vai via SMS, não é responsabilidade da prefeitura, é da coordenadoria estadual. Então, é o Estado que passa aquele SMS dizendo, atenção, vento, chuva forte na sua região, não é a prefeitura que faz, é a coordenação estadual, e ela utiliza de uma operadora de telefone que manda aquele SMS. A prefeitura, ela faz essa comunicação, agora com esse sistema que ela tem, de alerta via comunicação social da prefeitura, que daí utiliza-se dos veículos da imprensa, também as redes sociais da prefeitura, o app Curitiba. A prefeitura também agora tem condições já de emitir alerta ali para aquelas pessoas, conforme a região que utiliza o app, ela emite esse alerta ali. E também nas redes sociais, eu falei, a imprensa. Então, esse monitoramento por esta estação hoje composta por esses 11 equipamentos é feito de 10 em 10 minutos e feito lá na sede da Defesa Civil de Curitiba, que tem toda uma central de monitoramento que ela é startada a partir que o volume de chuvas ou de vento atinjam algum valor que está programado na central. Então, de 10 em 10 minutos, esses dados são atualizados e, tendo alguma questão, a prefeitura starta a toda a comunidade esses alertas e também starta ao Estado através da coordenadoria estadual. Então, vereadores e vereadoras, é importante ressaltar que o artigo 3º da lei diz que o Conselho será composto pelos municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba, que manifestem interesse por meio expresso e uma carta de adesão subscrita por seus respectivos prefeitos. Aqui saliento que para o trâmite desse protocolo e o envio desse projeto de lei à Câmara, já houve a manifestação de 21 municípios da região metropolitana: Adrianópolis, Agudos do Sul, Araucária, Bocaiúva, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contena, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tunas do Paraná. Entretanto, com a aprovação da lei, com o número da lei, esses municípios deverão ratificar a sua participação com uma nova carta enviada ao município, e também o município Curitiba e as outras cidades vão conversar com aquelas cidades ainda que não demonstrarem esse interesse, para que as 29 cidades da região metropolitana participem desse conselho. E também o artigo 4º diz que a instalação do conselho, a composição dos seus membros, ou seja, quem efetivamente vai participar desses 21 vão ratificar a carta ou não, e a regulamentação ocorrerá por decreto no prazo máximo de 90 dias, ou seja, dentro de 90 dias, esses municípios terão que ratificar a sua carta de participação, e aqueles que não enviaram, deverão enviar, então, para a composição desse conselho. Nesse sentido, vereadores e vereadoras, a importância da participação desse conselho, e também eu acho que é importante também falar ao cidadão que nos acompanha pelas redes sociais ou acompanha aqui, aquele que quer ser voluntário na Defesa Civil de Curitiba pode participar, ela pode procurar a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil junto à Comissão Especial de Voluntários, que é representada pelo chefe de gabinete das administrações regionais, para cadastrar, e também pode se cadastrar no site da Defesa Civil de Curitiba como voluntário, passará por um treinamento e poderá colaborar dentro da sua área naquilo que for importante para ajudar as pessoas na prevenção. Então, vereadores e vereadoras, peço a aprovação do projeto e, como expliquei aqui, também, na sequência, vamos tratar das emendas que o vereador Marcos Vieira falou, mas que já estão previstas nesta lei ou nesta proposta, que nós vamos encaminhar as emendas para derrubada. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos no processo de discussão do projeto. Para discutir, inscrita a vereadora Maria Letícia, com a palavra. 15 minutos.
Bom dia a todos e todas, novamente. Eu já manifesto aqui meu voto favorável a todos vocês no projeto, mas eu gostaria de apontar alguns pontos aqui. Só para quem nos acompanha, principalmente quem nos acompanha fora aqui da Câmara, não está presencial, está nas redes, para que tenham um entendimento exatamente do que estamos aqui discutindo. Então, dispõe sobre a criação do Conselho de Integração de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Curitiba, o projeto. Mas eu quero estender um pouquinho mais essa integração que existe, porque nós vivemos um dinamismo econômico com a região metropolitana. E como o líder já comentou, desses 29 municípios, 21 deles estão aqui assinando a participação no Conselho, o que me faz pensar que o ideal seria que todos os 29 participassem, né? Porque os limites, as barreiras entre as cidades são absolutamente hoje, pensando que as cidades estão se conurbando, ou seja, se a gente pensar que vai a São José dos Pinhais e a gente não vê quando acaba Curitiba e começa São José, quando a gente vai a Pinhais, que aliás é uma cidade pungente, que cresce muito, a gente já não vê os limites. Então nós somos uma grande Curitiba que precisa efetivamente, de modo coletivo, enfrentar essas questões, principalmente essas questões climáticas. Eu lembro aos senhores que recentemente, alguns 2 anos atrás, vivemos a crise hídrica aqui, não havia água, nem em Curitiba, nem em região metropolitana, e foi uma fase muito difícil. E pensando que, mais que isso, nós compartilhamos serviços, inclusive serviços de saúde e de educação. Então, integração é o nome, coletivamente é a maneira que devemos trabalhar, e por isso a importância desse projeto do senhor prefeito. Só chamando atenção também com relação às questões hídricas, eu lembro aqui de Piraquara, que é absolutamente reconhecida pelo manancial, pela área de manancial que tem, lembrando Piraquara 1 e 2, lembrando Ivaí também, que são fontes de água que trazem, que respondem por 50% da água em Curitiba e, inclusive, 50% da água na região metropolitana. Então, vocês verem que nós somos uma grande cidade aqui, e que, se não nos ajudarmos, nós efetivamente vamos enfrentar muita dificuldade. Mas é só para discutir isso, principalmente lembrando que a Lei Federal 12.608, de 2012, ela elenca que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotarem medidas necessárias à redução dos riscos e de desastres, podendo tais medidas serem realizadas conjuntamente. Então, penso que a maneira coletiva é a melhor maneira de trabalharmos. Também lembrando que a Lei 11.645, de 2005, no seu artigo 2, inciso 24, dispõe sobre a integração das ações da Defesa Civil no âmbito metropolitano. Então, cumprimento o prefeito Rafael Greca por ter proposto esse projeto, e só comento aqui também sobre a passagem nas comissões. Ele foi protocolado em outubro de 2020 e passou pela CCJ, aprovado por unanimidade, pela Comissão de Economia também, aprovado por unanimidade, o relator aqui foi o jornalista Márcio Barros, a Comissão de Serviço Público também aprovou por unanimidade, aqui a relatoria foi do vereador Éder Borges, a Comissão do Urbanismo aprovou também por unanimidade, foi o Erivelto Oliveira o seu relator, e a Comissão do Meio Ambiente, que eu presido, também aprovou por unanimidade, a relatoria foi do vereador Leônidas Dias. Então, eu só queria chamar a atenção da importância de que nós precisamos trabalhar de maneira conjunta, construindo políticas públicas que possam tratar de todos os cidadãos e cidadãs desta grande Curitiba, que é Curitiba e a região metropolitana. É isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria Letícia. E está encerrado o período de discussão, não temos mais vereadores inscritos para discutir o projeto e as emendas. Passamos, então, ao encaminhamento do voto no projeto. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto no projeto. Não há vereadores inscritos para encaminhamento do voto no projeto. Vamos, então, à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem os seus votos no projeto de lei ordinária.
Vereadores e vereadoras votando: Amália Tortato, Ângelo Vagnoni, Beto Moraes, Dalton Borba, Ezequias Barros, Indiara Barbosa, Leônidas Dias, vereador Osias Moraes e vereador Tico Kuzma. Encerrada a votação, 26 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Na sequência, se alguém quiser justificar o voto no projeto, faremos junto com a justificativa dos votos nas emendas que serão discutidas, ou melhor, serão encaminhadas e votadas agora. Passamos então à votação da emenda aditiva ao projeto de lei ordinária, proposição 05000178 de 2022, a emenda aditiva 0320060 de 2023. Perguntas por iniciativa dos vereadores Marcos Vieira e Jorge Prates. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda. Para encaminhar, vereador Marcos Vieira com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que acompanham essa sessão, servidores da casa e também aqueles que acompanham pelas transmissões aí da casa. Quero cumprimentar aqui o coordenador Nelson, né, e parabenizar pelo trabalho à frente da Defesa Civil. E hoje nós estamos aqui, claro que votando um projeto muito importante, Nelson, né, acredito que ainda em momentos que nós estamos vivendo, que mostra a realidade e a necessidade de se criar um conselho. É claro que a gente avaliou a importância desse projeto, estudou bastante junto com a minha equipe, também a equipe da vereadora Jorge, e a ideia nossa é a gente contribuir para que possa realmente, ainda que seja diante de algumas dúvidas, algumas situações, que nós possamos estar contribuindo para a melhoria desse projeto, de que se trata de um projeto preventivo, né, que nós vamos trabalhar a criação desse conselho. Então, nós estamos propondo uma emenda modificativa, que é a emenda 034-093, lá no artigo 3º, e nós estamos propondo que a redação possa constar que o artigo 3º do Conselho de Integração de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Curitiba será composto pelos municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba que manifestem o interesse por meio expresso em uma carta de adesão subscrita por seus respectivos prefeitos. E nós estamos propondo só que acrescente a partir da entrada em vigor desta lei. Por que isso? Essa carta que foram já apresentada pelos prefeitos em 2021, 21 municípios se manifestaram, né, e já nós identificamos que alguns já têm prefeito que já não estão mais nos seus mandatos. E traz algumas dúvidas, até mesmo em relação ao próprio nome, né, que antes estava propondo que fosse o Conselho Metropolitano da Defesa Civil do Paraná. E hoje a proposta é que seja criado o Conselho de Integração. Então, por que a gente está propondo a partir dessa lei, a partir da aprovação da lei? Para que possa ser feito novamente, né, as cartas possam ser revistas e apresentadas de maneira que ela fique adequada ao projeto. É essa a nossa proposta que nós estamos fazendo, para que realmente esse projeto, e como a nossa função aqui, Nelson, é a gente fazer com que as leis possam ser cada vez mais aprimoradas, ser mais claras, e que todos os projetos sejam aprovados, eles estejam em lei contando. Porque é somente a lei que pode garantir, né, a continuidade. Então, é essa a proposta. É uma emenda bastante simples, muito tranquila, e que nós estudamos e achamos importante, né, e interessante que a gente pudesse fazer essa emenda,
para contribuir no projeto. E também nós vemos lá que 21 municípios se manifestaram e o ideal que nós queremos é que os 29 possam participar. Então seria isso, é por isso que nós estamos pedindo aí o apoio para que nós possamos aprovar, né, essa emenda, que é uma emenda simples, mas que contribui com o projeto. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Ainda no processo de encaminhamento do voto na emenda, vamos ao encaminhamento do líder do governo, vereador Tico Kuzma, está inscrito. Com a palavra. Vereadores, vereadoras, na verdade, acho que o vereador Marcos até acabou encaminhando a emenda errada, vereador, pelo que me passa aqui, que é a emenda aditiva, isso. Nós estamos encaminhando a emenda aditiva, então a emenda do vereador, ele sugere que será assegurada a participação da sociedade civil e da iniciativa privada no Conselho. Ele até cita a Constituição, cita a lei orgânica, entretanto, vereadores, nós estamos falando de um Conselho municipal, em que se referem essas leis, lei municipal, lei estadual, lei federal. Nós estamos falando de um conselho que prevê a participação dos municípios da região metropolitana. Cada município tem a sua coordenadoria, defesa civil, que vai participar sendo indicada pelo prefeito, ou o prefeito vai participar diretamente. Não estamos falando aqui da sociedade civil e na iniciativa privada. Entretanto, nós até colocamos para o vereador Marcos a proposta dele retirar essa emenda, e para que fizéssemos uma emenda, então, como Curitiba já está organizada, nós não sabemos como estão as outras cidades da região metropolitana, Curitiba já tem os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que são núcleos nas regionais, temos hoje 42 núcleos desses, que poderiam até participar desse conselho de uma forma de colaboração. Entretanto, o vereador Marcos não concordou em retirar a emenda e fazer essa emenda nesse sentido, colocando a participação desses núcleos que já existem e também dos planos de auxílio mútuo, que é aqueles planos que eu expliquei na apresentação do Nelson, que são formados, às vezes, por empresas, por igrejas, por escolas. Então, a gente até propôs de fazer uma emenda, que ele fizesse uma nova emenda, retirasse as duas emendas e fizesse essa emenda, o vereador não concordou. Então, como aqui não estamos tratando de um conselho municipal, e sim de um conselho metropolitano, nós encaminhamos pela derrubada da emenda. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrados os encaminhamentos, vamos então à votação da proposição 032.0006.0 de 2023, de autoria dos vereadores Marcos Vieira e Jorge Prates. Emenda aditiva. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Ângelo Vagnoni, Dalton Borba, Éder Borges, Ezequias Barros, Indiara Barbosa, Leônidas Dias, Noêmia Rocha, Osias Moraes, Sabino Piccolo, Salles do Fazendim e Sargento Tânia Guerreiro. Encerrada a votação, 24 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 7 votos sim, 17 votos não, nenhuma abstenção, reprovada a emenda aditiva. Passamos à próxima emenda modificativa 034-00072-2022, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda. Para encaminhar, líder do governo, vereador Tico Kuzma, com a palavra. Voto sim, senhor presidente.
Encerrado o encaminhamento, vamos então à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos na emenda modificativa. Vereadores e vereadoras votando: Ângelo Vagnoni, Dalton Borba, Éder Borges, Ezequias Barros, Indiara Barbosa, João das Cinco Irmãos, jornalista Márcio Barros, Leônidas Dias, Mauro Bobato, Osias Moraes, vereadora Sargento Tânia Guerreiro, vereador Sabino Piccolo. Vereador Éder Borges vai votar? Encerrada a votação, 24 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 22 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda modificativa. Passamos à votação da emenda modificativa, proposição 034-00093-2023, de autoria dos vereadores Marcos Vieira e Jorge Prates. Vamos ao encaminhamento do voto na emenda modificativa. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar voto para encaminhar. Vereador Marcos Vieira com a palavra. Presidente, eu vou encaminhar essa emenda. Na verdade, eu acabei me confundindo na primeira emenda, mas eu quero aqui reforçar a importância do projeto ser aprovado, mas também a importância que a gente possa aprovar essa emenda. A emenda, o projeto ele traz algumas dúvidas, é por isso que nós, estudando o projeto, nós estamos propondo essa emenda. O projeto ele traz algumas dúvidas no seguinte, que as cartas que foram enviadas são de 2021, e somente 21 municípios, vereador Maria Letícia, aderiram a essas, eles deram ok. E nós precisamos, para que realmente esse conselho ele seja o mais eficiente possível, que os 29 municípios acabam, né, tendo adesão ao conselho. E também, ela precisa realmente passar por, após a aprovação da lei, nós não podemos concordar, porque lá em 2021, a carta que foi encaminhada aos municípios, ela dizia que era a criação do CMPDC, que era o Conselho Metropolitano da Defesa Civil do Paraná. E a proposta agora é outra. A proposta é que se crie o Conselho de Integração de Proteção e Defesa Civil da região metropolitana de Curitiba. Então, esses esclarecimentos que são importantes, por isso que nós estamos propondo essa emenda, para que possa estar ali no texto da lei, que possa ser feita a partir da entrada em vigor desta lei, e para que possa realmente todos os municípios poder fazer essa adesão novamente, subscrever as cartas novamente, porque essas cartas elas estão desatualizadas, e um documento desatualizado a gente sabe que ele compromete o resultado de um trabalho. Então seria isso uma emenda simples, mas que vai contribuir ainda mais para o projeto. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Ainda no processo de encaminhamento do voto, para encaminhar o líder do governo com a palavra, vereador Tico Kuzma. Obrigado, senhor presidente. Também encaminhamos o voto não. Como falei aqui, o artigo 3º do projeto diz que o Conselho será composto pelos municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba, que manifestem o interesse, por meio expresso de uma carta de adesão subscrita por seus respectivos prefeitos. E o artigo 4 fala que a instalação e a composição dos membros e a regulamentação correrá dentro de um prazo de 90 dias. Ou seja, nós temos aqui uma carta, quando iniciou-se a ideia, que os municípios conversaram, dizendo, eu participo, e fizeram essa carta já sugerindo essa adesão. Mas
É claro, é óbvio que após a aprovação da lei, essa carta terá que ser ratificada pelos prefeitos, sejam eles que tenha mudado, como é o caso da Fazenda Rio Grande. Então, nesse sentido, não vemos por que modificar o texto original da lei, que já passou no núcleo jurídico da Prefeitura, já passou na Procuradoria da Jurídica, da Defesa Civil e já foi encaminhado aos outros municípios. Então, nesse sentido, por mais que tenhamos essas 21 cartas de adesão, seria uma pré-adesão, não precisamos dizer que só as cartas a partir da aprovação da lei. O vereador Marcos Vieira quer que muito mais municípios participem, mas, ao mesmo tempo, não quer que esses que assinaram participem. Então, fica aqui uma divergência na fala. Eu quero que mais participem, mas eu não quero aceitar esses aqui porque tem um prefeito que já mudou, ou porque o nome que o prefeito enviou está diferente daquilo que nós estamos votando aqui. Essa é uma responsabilidade dos municípios, que os municípios terão que tratar, ou cada prefeito responde pela sua ação. Mas o Nelson falou que essas cartas vão ser ratificadas e também o contato com os 8 municípios que não enviaram essa carta de intenção também já está sendo feito para que os 29 municípios da região metropolitana participem desse conselho e que esse conselho consiga, assim, ter um resultado positivo para toda a sociedade. Então, senhor presidente, o voto é não. Obrigado, vereador Chico Kuzma. Não há mais inscritos para encaminhar o voto na emenda modificativa. Vamos, então, à votação. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem seus votos. Presidente, enquanto votamos, se me permite, só registrar a presença na casa dos vereadores de Faxinal, vereador Catarino e vereador João de Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, vereador Éder Borges. Vereadores, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Curitiba. Levem o nosso abraço também à cidade de Faxinal, depois de visitarem as nossas instalações aqui no Legislativo Municipal. Vereadores e vereadoras votando: Alexandre Leprevô, Amália Tortato, Ângelo Vagnoni, Dalton Borba, Ezequias Barros, Indiara Barbosa, João das Cinco Irmãos, Leônidas Dias, Sabino Piccolo, Salles do Fazendinha, Sargento Tânia Guerreiro, Serginho do Posto e Tito Zeglin. Vereadores e vereadoras votando. Encerrada a votação, 23 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 4 votos sim, 19 votos não, nenhuma abstenção. Reprovada a emenda modificativa. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto no projeto e nas emendas. Inscrito para justificar, o vereador Marcos Vieira com a palavra. Obrigado, presidente. Gostaria só de fazer uma justificativa. Acho que o vereador líder, ele acabou fazendo um comentário desnecessário, né, dizendo que eu sou contrário, mas não tem nada a ver. O que nós queremos é somar. É óbvio que as cartas terão que ser reescritas, mas o óbvio não está na lei. E o que não está na lei, nós não podemos prever que vai acontecer. Se não está na lei, pode acontecer qualquer coisa, né? Então, é isso a nossa preocupação, e a nossa função aqui é que seja garantido na lei. Essa é uma casa de leis, é uma casa que nós temos essa responsabilidade. Então, é só essa a nossa preocupação, e que não é isso também, né, que o vereador comentou, que sou contrário aos 21 municípios que já subscreveram, que já se inscreveram. Não é verdade, vereador. Nós queremos que essa carta ela seja atualizada. O que foi escrito em 2021, hoje já está desatualizado. É por isso que nós estamos propondo, por isso que nós propusemos essa emenda que foi derrubada. Nós queremos sim que os 29 municípios estejam participando, façam parte desse conselho, e que esse conselho seja eficiente, que possa realmente trabalhar pensando na nossa população, com trabalhos preventivos e, estando preparado para, quando o pior acontecer, a nossa população sofra menos. Então, é só essa. A nossa proposta é só contribuir para que o melhor aconteça e que nós possamos ter uma cidade, um estado para todas as pessoas. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Ainda na justificativa de voto, para justificar, vereador Sidney Toaldo com a palavra.
Presidente, só reiterando, né, o apoio a este projeto e novamente repetindo que também participei dessa questão com uma emenda, alguns números saíram agora cedo, chega a 116 mil o número de pessoas afetadas por conta das chuvas no Paraná. A Defesa Civil do Paraná divulgou na manhã desta segunda-feira que chegou a 116 mil o número de pessoas atingidas pela chuva no Paraná. Ao todo, 80 cidades foram atingidas e a quantidade de municípios que decretaram situação de emergência chegou a 25. O órgão apontou que 12.600 pessoas estão desalojadas e 1.900 pessoas permanecem desabrigadas. Então, quanto é importante esse projeto para que a gente consiga prevenir, fazer a prevenção, para que isso não ocorra, mesmo sabendo que contra o clima a gente às vezes tem dificuldades. Mas com esse trabalho da Defesa Civil, municipal e estadual, com certeza muitas vidas serão salvas. Obrigado, senhor presidente, é isso que tínhamos para o momento. Obrigado, vereador Sidney Toaldo. Não há mais vereadores inscritos para justificativa de voto.